Vocês já sofreram bullying alguma vez na vida? O bullying é uma das piores coisas que um ser humano pode passar. É uma das coisas que te deixa triste, te deixa desmotivado, te deixa pra baixo. Você tem vontade de não aparecer mais em lugar nenhum. Senta aí que lá vem história. Eu vou contar como é que foi que eu sobrevivi ao bullying. Praticamente todas as pessoas alguma vez na vida já sofreu bullying. Se você ainda não sofreu, meus parabéns. Talvez você seja o iluminado, porque geralmente isso acontece muito com gente pobre, com pessoas geralmente de comunidade mais carente, né? Uma pessoa que é um pouco mais diferente na sua aparência, na sua pele, né? Geralmente essas coisas acontecem com pessoas assim, geralmente pessoas mais de classe pobre, né? E que tem uma certa diferença, né? O que não quer dizer nada, porque nós todos somos iguais e nós devemos ter respeito pelos outros. Como foi que tudo começou? Quando eu terminei o terceiro ano do ensino fundamental, eu fui para o quarto ano e nesse período eu tive que mudar de escola. Quando eu cheguei nessa nova escola, você sabe, quando a gente chega na escola, a gente chega um pouco mais inibido, né? A gente fica meio sem graça. Realmente eu cheguei um pouco mais acanhado, porque também eu não conhecia ninguém naquela escola. Então é aquele tempo normal que você chega na escola, né? E você tem para se adaptar. E como nossa família sempre foi mais pobre, então eu cheguei nessa nova escola e essa escola tinha algumas pessoas lá que era um pouquinho mais bem de vida. Tinha alguns alunos lá que os pais dele tinham umas boas casas, já tinha mais dinheiro, né? Era uma escola pública, mas porém lá, como era numa outra cidade, as pessoas já tinham mais dinheiro. E eu cheguei lá, né? A minha roupa não era uma roupa tão boa igual a deles. O meu sapato também não era um sapato igual ao deles, né? Os meus cadernos eram uns cadernos bem baratinhos, né? E eu cheguei desse jeito. Tá. Aí quando eu cheguei na escola, o dia que eu entrei, logo eu vi, tinha o lado dos meninos e o lado das meninas. E no meio do lado das meninas, tinha uma menina que até hoje eu lembro, ela era um pouco loira, assim, era toda cheia de coisinha no cabelo, assim, vestia umas roupinhas, sei lá, meio que social. Hoje o pessoal chama que é o estilo patricinha. Aí eu cheguei, olhei e tal, os meninos sentavam de um lado e as meninas do outro. E quando eu cheguei, ninguém veio conversar comigo, todo mundo sempre ficava me olhando esquisito. A professora explicava as coisas e eu não falava nada, porque eu tinha um pouco de vergonha também de falar e falar alguma coisa errada e todo mundo ria de mim, né? Então eu fiquei na minha. E lá de vez em quando todo mundo conversava, começou aqueles burburinhos na sala, né? E essa menina sempre ficava falando com as coleguinhas dela, chamava lá e falava com as coleguinhas dela, e as coleguinhas delas ficavam olhando para mim e rindo. Aí eu comecei a me incomodar com aquilo. Na hora do recreio, todo mundo saía, e eu saía e ficava lá num banco sentado. Essas meninas passavam perto de mim e ficavam olhando, ou ele ficava me olhando, e depois elas comentavam uma coisa no ouvido da outra e ficava rindo uma pra outra, né? Ficava dando aqueles sorrisinhos, né? Aqueles sorrisinhos de deboche. Mas até então, como elas só estavam falando, não estavam fazendo nada comigo, aí eu fiz o quê? Eu falei, vou deixar pra lá, não tá falando nada comigo. E isso passava as semanas, elas sempre faziam isso. Depois de umas 4 semanas, elas sempre faziam isso. Sempre faziam isso, mas elas nunca me incomodaram, né? Até porque eu também deixava pra lá. Eu falava, não tá mexendo comigo mesmo e tal. E quando ia fazer trabalho, elas sempre tinham os grupinhos delas fechados e o dos meninos fechado, e eu acabava sobrando. Então, foi aí que eu conheci o João Pedro. O João Pedro era um menino que também tinha um pouco de dificuldade de aprender, só que, ao contrário, eu sempre tive muita facilidade. Só que João Pedro não, João Pedro ele tinha muita dificuldade e ele excluía e os meninos excluíam ele, as meninas excluíam ele também. Aí a professora falou assim, Alex, então faz o trabalho com o João Pedro. Talvez ela estava acostumada com os outros alunos, a professora começou também, eu senti um pouco daquilo, porque tipo assim, ela pedia que eu fazia trabalho com o João Pedro, ela não pedia que eu fazia trabalho com as outras crianças. E eu vi que tinha um pouco ali também de bullying vindo da própria professora. Então eu comecei a conversar com o João Pedro. Então, como eu aprendia bem rápido,
assim as coisas, eu comecei a ensinar o João Pedro, eu fazia trabalho com ele e tal, e a gente começou a ter uma relação boa de amigos e a gente começou aí ali começou a surgir a nossa amizade. E o João Pedro, eu acho que era mais retraído, talvez eles não, a professora, ou talvez aquele ambiente não favorecia tanto, né, que o João Pedro ficava acanhado, então ele não aprendia. E aí, com o tempo foi passando, veio as primeiras provas e eu sempre chamava o João Pedro, vamos estudar comigo, vamos estudar, e a gente começou a estudar e João Pedro começou a melhorar muito as notas deles. E aqueles garotos e aquelas meninas sempre ficavam rindo de nós dois lá no cantinho fazendo nosso trabalho, mas nossos trabalhos sempre davam as notas boas. O problema era quando a professora ia entregar os trabalhos e entregar as notas. As nossas notas começaram a ficar mais altas do que as deles. E isso começou a, acho que incomodar eles profundamente. E aí já começaram, quando a gente saía para o recreio, a gente voltava, o nosso caderno estava riscado, às vezes as nossas borrachas eles pegavam e jogavam no lixo, os nossos lápis eles quebravam. E aí eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Passou mais ou menos uns 6 meses nessa escola. Aí essa menina, ela já começou ela falava com as meninas e começava a pôr as meninas para ficar nos xingando, falar que nós era feio, que nós era pobre, que nós não merecíamos estar lá naquela escola. E essa menina sempre, tudo que essa menina pedia para os meninos fazer ou para os amigos da sala fazer, todo mundo começava a fazer e caçoar de nós. A professora, vendo aquilo, ela não fazia nada. Às vezes eu percebia que ela até começava a ficar rindo também, né? Mas sempre a gente estava no foco ali e tal. Aí dentro desses 6 meses, quando a gente ia pro recreio, às vezes ela começava a xingar e a gente não falava nada, né? Aí quando foi um dia no recreio, estava eu e João Pedro lá sentado no banco, conversando e tal, a gente tava rindo, né? A gente não tava nem preocupado com nada, e tava rindo. Aí as amiguinhas dela passou lá e falou com ela. Quando de repente essa menina chega, transtornada. Ela passou a mão num cabo de uma vassoura que estava lá e veio pro nosso lado, né? Eu vendo aquilo, falei, ela vai descer essa vassoura em nós. Quando ela chegou bem próximo, eu levantei de uma vez, assim, encarei ela. Ela foi e afastou, com um cabo de vassoura na mão. Ela falou assim, eu vou te meter essa vassoura, seu preto. Desse jeitinho ela falou comigo. Talvez ela tenha ficado com um pouco de medo. Ela saiu correndo, gritando, chorando, falando que eu estava querendo bater nela. Só que na verdade eu não fiz nada, eu só levantei e olhei para ela sério, que eu não ia deixar ela fazer aquilo, né? Nisso ela foi lá e entrou lá na sala e falou com esse menino. Ou esse menino veio de lá pra cá. Ele chegou pra mim e falou assim, você gosta de bater em meninas, né? Pois agora você vai ver, eu vou quebrar sua cara aqui agora. Quando ele falou isso, eu falei, bom, eu só pensei, ó, o ataque é a melhor defesa. E já fiquei preparado, né? Eu falei, se ele dá uma em mim, eu vou ter que dar uma nele também. E eu encarei ele também, ele me encarou. Eu encarei ele também, e ele chegou pra frente, eu cheguei pra frente também, encarei ele também. No olho dele aqui, já preparado a mão. Aí quando ele viu que eu não tava com medo dele, que ele falou, vai dar ruim. Aí foi na onda que ele foi e virou pra mim e falou assim, seu preto, seu macaco. E ele falou isso e saiu e virou. Minha cabeça ferveu na hora. Quando ele deu uns 3 passos, eu só vi o povo gritando. Quando ele olhou pra trás, ele já me viu igual um gato no ar. Do jeito que eu vi no ar, eu agarrei ele pra orelha e pro pescoço e nós dois caímos em cima de uma tela que tinha lá e aí começou a rolar no chão e eu peguei a cabeça desse menino assim e pra orelha dele pegou assim. Aí nessa hora as professoras, a diretora chegou e sai. E a professora puxava eu pra um lado e puxava o outro, mas eu tava agarrado nesse menino igual um camaleão, aquele camaleão papa-vento que quando gruda num, só a hora que truveja que ele solta. E eu segurava assim, e eu segurava nele, e o povo puxava, e eu agarrava nele, que eu não soltava nem que ali eu já tinha soldado nele. Ali não soltava não. Quando pensa que não, o menino gritar, o menino falar nada, daqui a pouco o menino começou a gritar, Aí como que eu voltei por mim de novo, e aí foi que eu soltei ele.
Quando eu soltei ele, eu só vi isso, ele saiu pra lá e todo mundo saiu me carregando lá pra diretoria e tal. Aí o menino foi e saiu pra lá. Daqui a pouco eu só vi, alguém já ligou lá pra minha mãe chegou, e minha mãe já chegou xingando. Porque minha mãe era valente, minha mãe não deixava barato não, querendo saber o que foi que tinha acontecido. Aí daqui a pouco a diretora e a professora foi contar pra ela o que estava acontecendo, que eu tinha pegado o menino e tal, que tinha usado e tal, que eu tinha segurado o menino pra cabeça, que eu não largava o menino nem que caía. Ali, que deu maior trabalho e tal. Aí foi que eu tava causando problema na escola, né? Aí nessa hora que elas contando pra mim, minha irmã já passou a mão no chinelo, falou, eu vou te quebrar aqui agora mesmo. Aí eu só pensei, agora eu vou levar um banho de chinelo aqui agora. E eu nunca mais, se eu tomar uma surra da minha mãe por causa desse menino, eu nunca mais volto nessa escola aqui. E se eu encontrar ele no meio da rua, aí ele vai, aí que eu vou agarrar ele mesmo. Que eu apanhar, sendo que eu estava certo e os outros estavam errados, e eu ainda ia apanhar da minha mãe por causa de um menino. Falei, não. Nisso, ela foi e envolveu a professora e a diretora. Aí ela virou para mim, antes que ela virar para mim, a hora que ela virou para mim, eu falei, mãe, espera aí. Depois a senhora me bate. Eu vou contar agora a minha versão. Por que eu fiz isso? Eu vou contar para a senhora por que eu fiz isso, na frente da diretora e da professora. Eu fui contei para ela, porque já fazia semanas que eles estavam me xingando, que eles estavam rindo de mim, do meu colega, né? Aí eu contei para ela que a menina queria quebrar um cabo de rodo na minha cabeça, e que aí foi, só que eu não deixei, aí que ele veio para me bater e que eu encarei ele, que eu não ia deixar. Depois ele foi e me chamou que falou que eu era preto e que eu parecia um macaco. Aí eu não aguentei não. Nessa hora que a minha mãe escutou isso, acho que ela também cegou na hora. Ela falou, como é que essa história te chamou de quê? Como é que minha mãe já ficou... Aí caiu, eu falei... Aí minha mãe já só virou, só viu o chinelão dela bater no chão, pá, e calçou, e pá. E virou para a professora e para a diretora, falou, que história é essa de você está deixando fazer isso com meu filho aqui dentro dessa escola? Aí eu já na hora eu já falei, minha mãe vai pular na garganta dessa diretora aqui agora. E nessa professora. Se minha mãe pula na garganta daquela diretora, mas naquela professora, mas ia virar uns papéis assim, minha mãe rogando essa na parede. Aí foi na hora que eu já levantei, mãe, calma, não precisa fazer isso não precisa fazer. A minha mãe falou o seguinte, bem eu vi que meu filho não ia fazer uma coisa dessa, meu filho não dá trabalho. Meu filho lá em casa ele é exemplar, chega, faz as coisas, não me dá trabalho, me ajuda. Eu sempre ensinei ele a ser justo. Eu sempre ensinei ele a nunca deixar as pessoas zombar dele. E nunca deixar as pessoas pisar nele. E ele fez exatamente isso. E vocês estão me chamando aqui para reclamar, falando que quer dar suspensão nele. Eu quero ver quem é de vocês que vai dar suspensão nele aqui por causa disso. Aí a diretora e a professora ficou caladinha, não falou mais nada. E eu olhava para minha mãe e falei, eita, a mulher, essa mulher, menino. Porque a minha mãe sempre foi justa, né, com essas coisas. Aí desse dia, tudo ficou tranquilo, aí eu estudei mais um ano na escola, foi quando nós saímos de lá, e eu fui embora. E vocês aí, vocês já sofreram algum caso de bullying em algum lugar, no seu serviço, na escola, na rua aí? Esse é um sentimento muito ruim. Então, se vocês estiverem passando por isso, é melhor que vocês façam as denúncias, né? Se for na escola, façam as denúncias para a direção, para os professores. Se eles não resolver, leve isso na justiça, chame a polícia mesmo para resolver, tá? Então, esse é meu alerta que eu deixo para vocês. Vocês busquem, denunciem de verdade, tá? Então, se vocês já passaram por isso, comente aqui para mim saber também. Vocês já tiveram uma situação assim? Aproveita, se inscreva no canal e curte esse vídeo aí. Até o próximo vídeo. Tchau.